Bom, eu quero primeiro cumprimentar todos os candidatos, cumprimentar a Rede Diário de Comunicação, a Record News, e agradecer a oportunidade, cumprimentar especialmente a todos e a todas que nos assistem nesse momento, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. E, candidato, eu penso, Paulderney, que eu sempre defendi uma tributação justa, e o que significa tributação justa, o senhor já colocou, é cobrar mais de quem mais tem e menos daqueles que não têm. É fato que na cidade de Manaus, o IPTU ele é cobrado de acordo com a região, de acordo com a rua, e não de acordo com a moradia. Eu também tenho, nas minhas caminhadas, encontrado muitas pessoas que vivem em barracos e tiveram um aumento significativo da cobrança do IPTU. Eu acho que é possível sim, Paulderney, a gente ampliar a arrecadação do município sem promover injustiças, cobrar de quem mais tem e menos ou até nada, às vezes até isenção, para aqueles que não têm condições de pagar. Nós temos na cidade de Manaus muitos terrenos que não são utilizados, por exemplo. Aí nós temos que aplicar o IPTU progressivo. Ou aqueles terrenos têm uma destinação, não podem ficar parados, servindo apenas para especulação. Então, sem dúvida nenhuma, eu vou aplicar uma política tributária justa. E, óbvio, chegando na prefeitura, eu deverei imediatamente fazer um estudo acerca da justeza ou não da tributação e mudar. E também quero implantar algo que nós defendemos em nível nacional há muito tempo, principalmente nós que somos da Amazônia, que é o IPTU verde. Não é? Nós defendemos nacionalmente a tributação verde para garantir que aquelas pessoas que protejam, que defendam o meio ambiente possam também ter condições de ter o seu tributo diminuído. E uma questão que eu considero muito importante na questão da tributação é garantir a transparência na administração. A transparência não apenas no que diz respeito à arrecadação, mas a transparência naquilo que se gasta também. Falta ao poder público municipal dar transparência a todos os seus atos. Se a gente for abrir a página da prefeitura, a gente vai perceber rapidamente que ela não cumpre o que determina a lei da transparência, ou seja, não é colocado na página da prefeitura para que todas as pessoas da cidade possam ver e assim ajudar na fiscalização, tanto a arrecadação quanto os gastos da prefeitura. Portanto, Paulderney, eu sou contrário à forma como foi majorado o valor do IPTU na cidade de Manaus, que não levou em consideração a condição social das pessoas. Né? Então, eu farei uma revisão para aplicar um sistema tributário muito mais justo. Boa noite a todos. Cumprimento a Rede Diário de Comunicações e me dirijo com muito respeito ao povo de Manaus. Como prefeito, há 20 anos atrás, mexi de maneira favorável às maiorias populares no IPTU. O IPTU passou a ser cobrado a mais de quem podia pagar mais, isenção para quem não podia pagar nada e pagamento moderado para quem tinha recursos moderados para arcar com aquela despesa. Entendo que se deve, de fato, buscar justiça tributária e se ter pulso para enfrentar as pressões. Nas campanhas é fundamental uma coisa chamada credibilidade. A credibilidade das pessoas públicas é essencial. Não ter credibilidade significa passar a valer uma nota de R$3 que não existe no nosso meio circulante. IPTU verde, sim, sem dúvida alguma. IPTU também para quem pintar as suas fachadas, IPTU reduzido, para quem pintar as suas fachadas ou até isenção de IPTU no centro de Manaus, precisa aquele centro ser revitalizado, precisa aquele centro ser embelezado. Temos que preparar o centro de Manaus para a Copa que vem aí e para a vida dos manauaras que tem que reaver a alegria de frequentar outra vez aquele belo sítio de Manaus. Nós imaginamos que é, de fato, necessário se fazer uma revisão na atual forma de cobrança do IPTU, revendo injustiças, procurando aperfeiçoar métodos, procurando fazer com que
as pessoas mais pobres fiquem livres de... Nós temos uma absurda e recordista carga tributária neste país, injusta, massacrante. Eu não quero fazer isso com os meus munícipes. E como trabalho com credibilidade, trabalho com muita sinceridade nos olhos, no coração, como não sou uma nota de R$3, eu vou fazer exatamente o que estou dizendo aqui. Não vai haver pressão qualquer, nem vou falar que preciso de fazer transparência, porque minha vida sempre foi transparente. Não vou dizer algo que é óbvio. É preciso que este país abra mão de elogiar pessoas honestas, porque é obrigação de todo mundo ser honesto. E vai ser com esse espírito que eu governaria Manaus. Ok, obrigado, candidato Arthur. Agora a candidata Vanessa tem 1 minuto para perguntar ao candidato Henrique, terá 3 minutos para responder, e o candidato Sabino terá 3 minutos para comentar. Candidata Vanessa. Candidato Henrique, nossa cidade, ela fica encravada no coração da maior floresta tropical do planeta. E, portanto, deveria ser uma cidade exemplo com o trato do meio ambiente. Mas, infelizmente, não é assim. O esgoto na nossa cidade corre pelas ruas. Nós não temos nem 20%, em torno de 17% da cidade com esgoto tratado. É uma cidade pouco arborizada. É uma cidade que não oferece para a sua gente parques onde possam levar as suas famílias e, ao mesmo tempo, contemplar a nossa natureza. Então, eu tenho no meu plano de governo questões concretas para melhorar a qualidade do meio ambiente na cidade de Manaus, que vai desde do manejo dos resíduos sólidos, do tratamento do lixo, até o esgoto. O que o senhor acha? Qual é a sua proposta? Boa noite, Manaus. Boa noite a todos e todas que residem nesta querida cidade. É por isso, Vanessa, que eu quero ser prefeito. E é por isso que eu quero alertar também as pessoas de casa que chega de promessa, paciência tem limite, e a esperança é a última que morre. Nos últimos 20 anos, Manaus, realmente, as prefeituras e administrações que tocaram o gerenciamento dessa cidade, permitiram invasões de toda sorte. Essa cidade não cuidou das suas nascentes, não cuidou da arborização, não cuidou da coleta de lixo, a cidade inchou, se criou uma cidade totalmente sem um plano diretor. A Câmara Municipal de Manaus agora, há mais de 4 anos, tenta colocar um plano diretor para ser votado e não foi votado até hoje. Vai passar novamente por uma próxima Câmara para que ela tome essa decisão importantíssima da criação do plano diretor, que é exatamente o ordenamento de todas essas ações que visam criar uma cidade humana. Os 20 anos que se passaram, com todas as administrações que tocaram essa prefeitura, foram desleixadas, elas não cuidaram desse fator. Nós vamos arborizar essa cidade. Temos o projeto de plantar 500 mil árvores em todos os bairros da cidade. Nós vamos recuperar as nascentes. Existe tecnologia hoje para isso. Vamos buscar essa tecnologia, uma tecnologia barata. Existe já um projeto muito importante que está sendo tocado nessa administração, que é o ProURB, que vai começar no Igarapé do Mindu a sanear todo esse igarapé e a construção também de habitações decentes à margem, que seria o Prosamin municipal. Nós teremos a economia da coleta do lixo, que é super importante. Hoje se gasta muito dinheiro, mais de 150 milhões de reais por ano com coleta de lixo. E essa coleta de lixo é entregue a grupos aí muito suspeitos. Não se sabe se realmente esse dinheiro é utilizado na coleta decente do lixo. E você que mora na periferia sabe, essa coleta deixa muito a desejar. Existem os lixões viciados, a coleta não é regular. Quando querem coletar verdadeiramente o acesso desses caminhões é impossível porque as ruas estão totalmente esburacadas. Então nós vamos também nos preocupar com a questão ecológica, fazendo a reciclagem, a reutilização e o reaproveitamento, que são fundamentais para a gente criar
essa cidade limpa até 2014, que é a Copa do Mundo. Obrigado, candidato. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, agradecer a toda a minha família, a você que nos assiste, e parabenizar a Rede Diário de Comunicação, na pessoa do presidente Ciro, um rapaz jovem que começa agora também a montar um grupo de comunicação nessa cidade. E respondendo a pergunta, quero dizer para você, meu amigo, que você está assistindo agora. Se fala em despoluir os igarapés, se falam em evitar a corrupção, eu não vejo falar de você. Você que mora dentro do alagado, você que convive todos os dias com todo tipo de bactérias, germes, doenças, ninguém se preocupa. Os projetos são os melhores e os mais bonitos que existem, mas só no computador. Sabe por que eles não vão fazer? Porque eles não conhecem a tua realidade. Eles não vão até onde você mora. Teus filhos que não têm direito sequer na merenda escolar, porque até o dinheiro da merenda escolar eles estão desviando. O dinheiro do remédio. Para fazer isso que estão falando aqui, primeiro, eu como prefeito de Manaus vou cuidar das pessoas. Vou cuidar de tirar essas pessoas desses lugares. Porque aí tem o dinheiro que veio do Mindura e até hoje ninguém viu nada. É um desperdício de dinheiro, é um desvio de dinheiro. Ainda bem que o candidato Henrique lembrou. Há 20 anos que está esse descaso. 20 anos são quantas administrações que já passaram e a tua vida continua a mesma. Faz uma reflexão, vê o que foi que mudou a tua vida ao longo desses anos, desses candidatos que sempre prometeram tudo na televisão. O que eu estou assistindo hoje aqui, eu assisti há 4 anos atrás, assisti há 8 anos atrás, e a tua vida continua na mesma situação. Eu vou ser o prefeito, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, como eles estão falando. Estão dizendo que quando os sujos saírem para votar vai ter uma surpresa. Os sujos são vocês. Eles chamam vocês assim de sujo. Os miseráveis, o candidato dos pobres, que saiu no jornal. Candidato dos pobres. Eu tenho orgulho de ser candidato do pobre. Eu não quero aqui ficar compactuando que tudo vai ser feito nessa cidade. Nós temos que falar a verdade. Quem é quem? Quem apoia quem? Quem é candidato de quem? Se quem for eleito vai tomar decisão diretamente com a sua caneta ou vai ter que viajar para pedir autorização. O povo não aguenta mais. Os taxistas que estão sendo, na Manaus, que eu estou vivendo, uma verdadeira, uma devassa, cobrando multas de R$ 1.500 porque pararam num lugar para deixar um passageiro. A humilhação que estão passando os feirantes, os vendedores ambulantes, nós vamos acabar com isso. Obrigado, candidato Sabino. Lembramos que esse sinal sonoro é apenas para lembrar aos candidatos que eles têm ainda 10 segundos para concluir as respostas. São 9 horas e 33 minutos. Agora o candidato Arthur faz a pergunta para o candidato Serafim com o comentário do candidato Paulderney. Candidato Arthur. Muito bem. Candidato Serafim, falta gritantemente água nas zonas norte e leste de Manaus. E eu vejo um comportamento bastante vicioso dessa empresa Manaus Ambiental. A persistir o quadro, e na hipótese da minha eleição para prefeito de Manaus, não hesitarei, e digo isso com todas as letras, de agora e para valer, por todo sempre, em partir para uma ação declaratória de nulidade, visando a anular o contrato de 30 anos, que favorece uma empresa que não está correspondendo, de bom tempo para cá, à expectativa das pessoas que estão sem água, 800 mil pessoas mais ou menos. Candidato Serafim. Pois não. Muito boa noite. Eu quero inicialmente cumprimentar você que está em casa, que é brindada com mais uma emissora de televisão. Cumprimentar o seu Batará, o grande patriarca que preside a Rede Diário de Comunicação e tem aqui no comando dessa empresa o seu filho Ciro. E entrar na questão da água. Eu tenho orgulho de ter sido o único prefeito, em 95 prefeitos que Manaus teve, em 340 anos de sua história,
que pegou o peão na unha e que enfrentou a questão do abastecimento de água. Qual era o quadro que nós tínhamos em 2006? Tinha havido a venda da concessão para uma empresa. Essa empresa não tinha cumprido as metas, mas, por outro lado, quando ela comprou, o que ficou no contrato foi uma realidade que não correspondia à verdade. Tínhamos 4 caminhos e nós optamos pelo caminho da repactuação. Hoje, 5 anos depois, eu tenho a alegria de abrir o relatório da Arsan e ver que 78 mil famílias passaram a ter água a partir da repactuação que foi feita. Isso atendeu a cerca de 400 mil pessoas. Por outro lado, vejo com muita tristeza o descaso da atual administração no que diz respeito à água. O atual prefeito assumiu e simplesmente fez o seguinte: ele desmontou as 2 estruturas que dentro da prefeitura marcavam de perto a concessionária. A estrutura da ouvidoria, que ouvia os reclamos todos os dias da população e imediatamente cobrava da concessionária, e a estrutura técnica de pessoas, de engenheiros, que nós chamávamos da velha guarda da COSAMA, que conhecem todo o sistema de abastecimento, que sabem onde estão os gargalos, onde estão os problemas, quais são as soluções mais rápidas. E mantivemos um sistema de cobrança muito direto, muito imediato. A hipótese de decretar a caducidade do contrato é complexa e implica numa multa para a prefeitura. Nós optamos pela repactuação com a cobrança na sequência. A proposta que você está fazendo é, se ela não corresponder, você buscará decretar a caducidade. Eu não buscaria esse caminho, eu cobraria da empresa como cobrei no passado e funcionou. E é com alegria e com tristeza ao mesmo tempo que eu vejo as pessoas me dizerem: prefeito, no seu tempo eu tinha água, hoje eu não tenho. A alegria de ter cumprido o meu dever e a tristeza de ver a situação do povo de Manaus. Serafim, agora o candidato Paulderney. Infelizmente, nós temos, nessa questão da água, um drama que atinge mais da metade da população da nossa cidade. E não adianta simplesmente falar em romper o contrato, em declarar a nulidade desse ato. Nós temos que buscar efetivamente resolver essa questão. Quando foi privatizada a COSAMA, no ano de 2000, talvez a intenção do governador, já que o prefeito delegou ao governador a sua competência, do prefeito de então, o governador, ele talvez tivesse até boa intenção, mas na realidade o que aconteceu foi falta de investimento, não cumprimento das metas. Veio depois, em 2007, na administração do Serafim, e houve essa repactuação, como ele está dizendo. Ele acha que foi a melhor coisa, eu acho que não. Neste mesmo relatório da Arsan, que ele diz que tem 78 mil ligações, Serafim, neste relatório da Arsan, eu percebo que houve a mudança da taxação, da cobrança da taxação para a hidrometração de 51 mil famílias. Mas, mesmo assim, há uma redução em 10 mil ligações de água na cidade de Manaus. No seu mandato, em 2005, iniciou com 281 mil ligações. E, ao final, em 2008, nós tínhamos 271 mil ligações. Isso é o relatório que eu tenho da Arsan. Mas quero dizer para você, telespectador, que nós vamos intervir nessa questão da água. Nós vamos intervir nessa maldita lei que foi votada na Câmara de Vereadores, que estabelece uma taxa de 100% do valor da taxa d'água para o esgoto. Isso é um absurdo. Além de não ter água, além de não ter esgoto, ainda se paga o dobro por uma água que não chega na casa. A conta sempre chega, a água não chega. Nós vamos intervir. Nós vamos fazer com que essa distribuição da água volte a ser da Prefeitura de Manaus. Porque aí nós vamos distribuir, vamos fazer o investimento, vamos fazer a distribuição da água, recuperar essa rede de distribuição, já que na captação, no tratamento, na adução, na armazenagem, nós estamos até bem, mas na distribuição é que é o problema.
nós temos que resolver essa questão. E só se resolve com ação. E não adianta essa empresa dizer agora que vai investir 3, 4 bilhões. Não precisa. Se investir 2 bilhões, nós teremos água e esgoto na cidade de Manaus, atendendo a uma população que hoje não tem água e não tem esgoto. É uma vergonha o que nós temos. Nós vamos intervir nesta situação e resolver o problema da água. Obrigado, candidato Paulderney. Nós concluímos aqui então a primeira sequência, o primeiro bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Manaus. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos em instantes com mais uma rodada de perguntas, respostas e comentários. Record News, eleições 2002, agora 21 horas e 41 minutos. Voltamos já.